Você conhece a lenda da loira do banheiro? A história não começa com um ritual, mas com um cheiro de desinfetante barato e mofo que impregna todos os banheiros de escolas públicas antigas no Brasil, e com um tédio inabalável do recreio em uma tarde de quarta-feira. Nossa trama se desenrola na Escola Estadual Professor Benedito Quintino, um casarão do início do século XX na zona leste de São Paulo, conhecido por seus corredores escuros, pisos de madeira, que rangem, e claro, por ter sido palco de uma tragédia há décadas. Era um dia quente, e a lenda da loira do banheiro, ou Maria Augusta, era o assunto principal na rodinha de amigos. Pedro, um adolescente de 16 anos, cético e fanfarrão, era o principal a zombar. Vocês ainda acreditam nessa prosa? É só a diretora querendo impedir a gente de fumar escondido. Ao lado dele estavam Carol, a líder de fato, que colecionava histórias de terror com a seriedade de uma pesquisadora, e Felipe, o medroso oficial do grupo, que mal conseguia olhar para a porta do banheiro principal sem suar frio. Carol, com um brilho nos olhos, contrapôs: "Não é só a loira, Pedro. Esta escola é um portal. Você sabe que o prédio tem mais de 100 anos. As lendas se acumulam, igual sujeira nos cantos." Carol estava certa. A loira do banheiro era a lenda central. Diziam que Maria Augusta era uma aluna que no início dos anos 30 morreu ao cair e bater a cabeça no banheiro, enquanto fugia de uma detenção, ou que havia morrido de febre e o corpo tinha sido escondido no porão. O ritual era sempre o mesmo: ir ao banheiro mais antigo e sujo da escola, apagar a luz, dar 3 batidas na porta ou no espelho, e chamar seu nome 3 vezes: Maria Augusta, Maria Augusta, Maria Augusta. Mas a escola Benedito Quintino tinha suas lendas adicionais, que aumentavam a atmosfera de terror. Havia o fantasma da diretora Amélia, que tinha morrido no cargo e cujo espírito ainda vagava pela biblioteca, movendo livros e garantindo que ninguém colasse na prova. Os alunos mais antigos juravam que, ao ficar sozinho na biblioteca após o horário, era possível sentir uma mão fria pousar em seu ombro, e uma voz sussurrar: "Estude, meu filho." Outra lenda local, mas e grotesca, era da mão no vaso sanitário, um conto de advertência para os bullies. Dizia-se que, se você desse descarga em um objeto impróprio, como a tarefa de casa de um colega, uma mão pálida e viscosa sairia do vaso e puxaria seu braço para o esgoto. A provocação foi inevitável. Pedro, para provar seu ceticismo e impressionar Carol, lançou o desafio: "Beleza, vamos fazer a invocação da loira amanhã à noite, naquele banheiro abandonado do antigo alojamento no porão. E não vamos só bater, vamos quebrar o espelho." Felipe engasgou com o suco de caixinha. Quebrar o espelho, na lenda, era a chave para liberar a fúria total da loira. O resto do dia de aula foi pura tensão. Enquanto os professores davam suas aulas sobre história e matemática, a mente dos 3 estava no porão. Carol pesquisou na internet lentamente na biblioteca da escola, encontrando relatos de escolas em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, que tinham a mesma lenda, com variações do nome Mariazinha, Maria Sangrenta. Ela descobriu que a loira era sempre associada à quebra de espelhos, pois o reflexo, na magia, era a porta de entrada para a alma presa. Na noite seguinte, o grupo se reuniu no portão da escola após o horário, usando uma desculpa para os pais. Eles entraram pela cerca lateral, onde o mato estava alto, e rastejaram pelos fundos, evitando o zelador. O ar da noite era pesado, e o silêncio da escola vazia era ensurdecedor. Cada tábua que rangia, cada porta que batia ao vento, era um calafrio. O medo de Felipe era palpável, mas até mesmo Pedro estava começando a sentir um frio na barriga. Eles desceram para o porão, um lugar esquecido, onde a umidade escorria pelas paredes de concreto. Era o antigo alojamento da escola, um ambiente claustrofóbico e cheio de móveis quebrados. O banheiro ficava no final do corredor escuro. Era pequeno, com azulejos amarelados e um espelho rachado, coberto de poeira e anos de negligência. O cheiro era de coisa velha e úmida, não de morte, mas de esquecimento. O ritual começou. Carol, com a voz ligeiramente trêmula, apagou a única lanterna. A escuridão era total. Primeiro, as batidas. Pedro bateu 3 vezes na porta do cubículo mais próximo. Toc, toc. O som reverberou no silêncio. Nada. Pedro riu, aliviado. "Viram? É tudo em vão." Carol o interrompeu,
sussurrando o nome. Maria Augusta, silêncio. Um silêncio que parecia absorver o som. Então, eles ouviram. Não era um grito, mas um som sutil, úmido, vindo do vaso sanitário atrás deles. Gloob, gloob. Era o som de algo que não deveria estar ali, tentando subir. O coração de Felipe disparou. A mão! A mão no vaso, ele sussurrou, aterrorizado. O pânico era tão grande que eles mal conseguiam respirar. Mas Pedro, tomado pela coragem insensata, avançou para o clímax da lenda. Ele pegou um tijolo solto que havia trazido e, com um grito nervoso, acertou o espelho rachado. Creche! O espelho se estilhaçou em 1000 pedaços. E o som foi seguido por um vento gelado e fétido que se formou no centro da sala, jogando poeira e teias de aranha em seus rostos. A loira do banheiro não apareceu como um fantasma branco. Ela apareceu como um reflexo distorcido no fragmento de espelho que restou preso à parede. Não tinha corpo, apenas a imagem de uma jovem com o vestido de época e os cabelos loiros desalinhados. Mas o que chocou o grupo foi o seu rosto. Ele estava vazio. Não tinha olhos, nem boca, apenas a pele esticada e pálida. O que eles ouviram então não foi uma voz, mas um som agudo. Um lamento que parecia vir de dentro de suas próprias cabeças. O som de uma dor que nunca acabaria. O grupo fugiu em terror absoluto, sem olhar para trás. Correram pelos corredores escuros, subiram as escadas, sem se importar com o zelador. No auge da fuga, ao passar pela biblioteca, a porta de carvalho maciço se abriu sozinha, com um rangido lento. Eles viram, por um instante, a silhueta escura de uma mulher alta e rígida, sentada à mesa da diretora Amélia, olhando para eles no escuro. Era a punição por estarem onde não deviam, desrespeitando o ambiente. Eles conseguiram escapar, ofegantes e em choque. Mas o terror não terminou ao sair da escola. No dia seguinte, Carol tentou se olhar no espelho de casa, mas não conseguia focar. Sua imagem parecia tremer. Pedro descobriu que a mão com a qual ele havia quebrado o espelho estava dormente e fria, e ele nunca mais conseguiu escrever direito. Felipe, o mais medroso, nunca mais conseguiu dormir sem a luz acesa, ouvindo o globe, globe, do esgoto. A escola estadual, professor Benedito Quintino, continuou de pé, com o espelho quebrado no porão e os corredores cheios de alunos apressados. O mistério permaneceu. A loira do banheiro é apenas uma história? Ou ela é a prova de que a dor e a injustiça do passado permanecem presas aos lugares onde aconteceram?